definições de urgência e emergência hipertensiva, elas foram estabelecidas em 1993, a partir da 5ª Junta do Comitê de Detecção, Avaliação e Tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Quais são essas definições? Uma urgência hipertensiva é uma elevação aguda da pressão arterial, ela é sintomática, mas ela não tem lesão de órgão-alvo. Uma emergência hipertensiva é uma elevação aguda da PA com lesão aguda de órgão-alvo ou piora de uma lesão crônica que o paciente já tenha. As mais comuns vão ser acidente vascular encefálico e edema agudo de pulmão. Aí eu deixei destacado aqui elevação aguda de PA, porque no livro eu encontrei isso aqui. É uma pressão arterial sistólica de 180 milímetros de mercúrio e uma diastólica de 120. Só que, assim, algumas diretrizes, elas estabelecem um ponto de corte entre urgência e emergência. Esse ponto de corte, ela é pressão arterial diastólica de 120. Passou disso, antes disso é urgência, depois disso é emergência. Lembrar que o conceito de urgência hipertensiva é controverso, tanto que ele não consta em diretrizes europeias de hipertensão, por exemplo. E por que ele é um conceito controverso, né? Porque dos pacientes no pronto-socorro com uma pressão arterial maior do que 180%, só uma pequena parte desses pacientes vai precisar de intervenção imediata. E, além disso, o risco de um desfecho cardiovascular a curto prazo ele não é muito diferente do paciente hipertenso crônico, que é controlado em ambulatório. Tem o mesmo risco desse paciente. E, por outro lado, a gente pode ter paciente em emergência hipertensiva franca, só que com uma pressão arterial menor do que 120%, do que 180 por 120. As crises elas podem ocorrer em pacientes com ou sem o diagnóstico prévio de hipertensão, para a gente não se ater a isso, né? O paciente chegar no pronto-socorro e a gente deixar de dar o diagnóstico porque ninguém nunca falou para ele que era hipertenso. E ela é mais comum em homens, pacientes com uma adesão terapêutica, obesos e doentes renais crônicos. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui, vou passar depois, se alguém se quiser o slide, essa tabelinha aqui está com as emergências hipertensivas mais comuns, as formas de tratamento e as drogas de escolha. A fisiopatologia, né? Da crise hipertensiva não está completamente elucidada. Mas, como tem um início abrupto, acredita-se que haja um mecanismo de gatilho que envolve vasoconstritores séricos, mais uma hipertensão arterial pré-existente. Então, o que a gente vai ter? Uma elevação abrupta da pressão arterial, que vai causar um estresse mecânico vascular com lesão endotelial, e isso vai causar uma ativação inflamatória celular. A gente tem que lembrar o que vem com a ativação inflamatória, né? Vai ter uma permeabilidade vascular aumentada, vai ativar a cascata de coagulação e vai haver deposição de fibrina. Isso vai causar uma isquemia tecidual. Quando esse processo todo, ele vai liberar mediadores inflamatórios e substâncias vasoativas, né? O que vai causar uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí o que vai acontecer com a nossa pressão arterial, com o nosso aumento de pressão, ele vai ser perpetuado. Entre essas substâncias vasoativas, né, a gente vai ter a vasopressina ela causa natriurese e ela pode resultar em hipovolemia, isso acaba por aumentar a resposta vasoconstritora, uma alta ingestão de sódio, a vasoconstrição inicial também pode ser deflagrada por excesso de sódio e catecolaminas. Sobre as catecolaminas, o livro usou como exemplo a crise adrenérgica do feocromocitoma. A clínica, né? Qual que é a pressão arterial usual do paciente? A gente tem que saber. Às vezes o paciente está acostumado com determinada alta de pressão. O que pode... Assim, desculpa, gente. Que é importante aqui, né? A gente sempre aferir a PA desses pacientes nos 2 braços, eventualmente nos 4 membros, de preferência no ambiente calmo. Não é a realidade dos nossos pronto-atendimentos aqui, mas se deve fazer no ambiente calmo. O que pode ter desencadeado essa crise?
ansiedade, dor, sal, comorbidades, qual que é a dose de antihipertensivo que esse paciente toma? Ele está tomando direito? Ele tem uma boa aderência à terapia? Uso de substâncias, e aí vai desde medicamento, por exemplo, anti-inflamatório, corticoides, simpático-miméticos, álcool e drogas ilícitas, né? A gente sabe que cocaína é responsável por várias idas ao PA, também por conta de hipertensão. A gente vai pesquisar alterações no nível de consciência desses pacientes, que podem ser agitação, sonolência, déficit de força, sensibilidade ou rigidez na nuca, porque isso indica para a gente hemorragia subaracnoide. Em gestantes hipoérperas, a gente vai testar reflexos, porque a hiperreflexia é um sinal de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. A gente tem que ver se existe assimetria de pulso ou de pressão arterial, porque pode indicar uma dissecção aórtica, e vamos buscar um novo sopro aórtico abdominal. Por que novo? Às vezes o paciente já tinha o sopro, né? Procurar indícios de edema pulmonar. Que indícios são esses? Assim, lembrando que uma das causas mais frequentes de emergência hipertensiva é o edema agudo de pulmão. Então, que indícios seriam esses, né? Sinais de congestão, dispneia, tosse, expectoração rósea. Aí, gente, ele falou aqui pra gente, aqui o que eu vi também no livro, era sobre a fundoscopia, né? Fundoscopia e ultrassom de nervo óptico. Eu nunca vi, em nenhum dos pronto-socorros que eu fiz estágio, eu nunca vi usarem, nunca me pediram para usar. E nem na minha aula na faculdade me falaram sobre isso no pronto-socorro. Aí o que eu anotei aqui, né? Que na avaliação inicial do paciente que chega no pronto-socorro com elevação de PA, a gente tem que descartar lesão de órgão-alvo, que é para definir se ele tem uma urgência ou uma emergência hipertensiva. Aliás, uma emergência hipertensiva ou uma hipertensão assintomática grave. A fundoscopia ela é muito importante para isso, e a gente tem uma classificação, que é essa aqui. Só que, assim, é um negócio que eu nunca tive experiência em fazer. A gente faz a fundoscopia no ambulatório mesmo da oftalmo, mas eu nunca vi fazer isso na emergência. E, assim, oftalmoscópio não é em todo lugar, não é em todo serviço que a gente encontra, é muito caro. E eu também nunca vi ninguém fazer ultrassom de fundo de olho, né? Exames complementares. A gente precisa solicitar exame complementar na urgência hipertensiva? E a resposta, você vai... Não, né? Porque o que vai acontecer? Ele não vai alterar a conduta, qualquer exame complementar que você pedir para o paciente, não vai alterar a conduta, vai aumentar o custo do serviço e vai aumentar o tempo de permanência dele no serviço sem necessidade, né? Então, primeiro definir se é uma urgência ou emergência, e aí, se for urgência, descarta, não precisa fazer complementar. Os outros exames a gente vai solicitar de acordo com a nossa suspeita diagnóstica, né? Mas o basicão é esse aí, hemograma completo, ureia e creatinina, porque a gente quer avaliar a função renal, eletrólitos e AS, para a gente avaliar se o paciente tem proteinúria, leucocitura e hematúria, marcadores de hemólise, né? Vão ser as bilirrubinas, aptoglobina, LDH e pesquisa de esquizócitos. E os demais exames, né? Laboratoriais de imagem, depende com aquilo que eu estou suspeitando. Se eu estou suspeitando de um AVE, eu vou pedir tomografia de crânio e assim sucessivamente. O diagnóstico diferencial, né? O principal. São as pseudocrises hipertensivas, que é quando o paciente tem uma elevação pressórica associada com uma dor torácica atípica, estresse psicológico agudo e síndrome do pânico, que muito provavelmente essas situações estão causando a hipertensão, e não o contrário, elas não são o alvo da hipertensão, elas são o que causou a hipertensão. Nesse caso, como é que a gente vai tratar, né? Vai tratar a causa. Repouso, analgesia e tranquilizante. Não vai precisar de antihipertensivo a priori, né? E aí as modalidades de emergências hipertensivas. Eu coloquei aqui só encefalopatia hipertensiva e o edema agudo de pulmão, porque a VE é uma aula à parte, é uma aula bem comprida. Acaba que tá nessa tabela que eu passei, que eu coloquei ali agora,
e tá em outra tabela no final dos slides também, só que como é uma aula muito extensa, eu achei que não coube aqui. E eu queria pedir perdão, eu não coloquei dissecção aguda de aórtica, porque eu achei que a gente ia ter essa aula de síndromes aórticas. Eu tirei, mas fico devendo, se o presidente quiser, eu faço outra aula. Então, a encefalopatia hipertensiva. É quando a gente tem sinais e sintomas de edema cerebral devido ao aumento súbito da pressão arterial. Ele é um diagnóstico de exclusão, quer dizer que a gente faz depois que a gente descarta outras disfunções do sistema nervoso central. A gente tem que fazer, né, a fundoscopia. Aliás, ele é marcado por uma melhora importante do quadro depois que a gente reduz de 10 a 15% da pressão arterial média. Essa redução tem que ser feita com cautela, a gente já vai ver. Então, os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar: cefaleia, náuseas, vômitos, confusão mental, convulsões, letargia, coma e alterações visuais. Na fundoscopia, né, a gente vai ter papiledema, hemorragia retiniana, exudatos e os exames de imagem a gente vai fazer para descartar a VE. A gente vai, no exame de imagem, nesse caso, a gente vai ter achado indireto, como o edema cerebral difuso. A gente vai ter que descartar também causa metabólica, exemplo, hipoglicemia. E isso a gente vai fazer como, né? Com história, com exame físico, exames complementares. É direcionado para a sua suspeita. O tratamento, né? Aí aqui a parte da cautela. Se você reduzir essa pressão rápido demais, o mecanismo compensatório do organismo vai fazer aumentar o edema cerebral. Então, ela tem que ser devagar. Reduzir de 10 a 15% da pressão arterial na primeira hora, com cuidado para nas primeiras 24 horas não reduzir mais do que 25%. A gente vai usar nitroprusiato de sódio, endovenoso, ou infusão contínua ou labetalol. Depois que melhorar o quadro e de controlar o APA, a gente pode trocar a via endovenosa por via oral. A gente vai poder fazer uso de IECA, que são os PRIO, ou de bloqueador do canal de cálcio, como o amlodipino. Se tiver crise convulsiva, né, vai dar com benzodiazepínico. E se a crise convulsiva for recorrente, o paciente já tiver tido isso antes, pode usar fenitoína. Ana, Oi. O Douglas pediu para você repetir o quadro clínico. Quadro clínico. Da encefalopatia hipertensiva, né? A gente vai ter cefaleia, náusea, confusão mental, convulsões, letargia, coma, alterações visuais inespecíficas, escotoma, borramento da visão. Isso aqui. Pronto? Pode? Ok. E aí vamos para o edema agudo de pulmão hipertensivo. Só um instante. Edema agudo de pulmão hipertensivo. Essa aqui vai ser a emergência hipertensiva mais comum. Ela é marcada por congestão pulmonar, hipertensão e insuficiência respiratória aguda. O que acontece? A hipertensão vai levar a um aumento da pós-carga no ventrículo esquerdo e no coração que tem função sistólica ou diastólica alterada, vai fazer uma insuficiência cardíaca. Aumento da pós-carga faz o quê? Acumula volume para tudo que tem atrás da circulação do coração. Primeiro, a circulação pulmonar. Então, vai ter um excesso de volume na circulação pulmonar. A hipertensão, ela pode representar tanto a causa quanto aquilo que exacerba o quadro de edema agudo pulmonar, porque a hipertensão é uma resposta compensatória do organismo a esses aumentos de pressão. Só um instante que entrou o cachorro aqui. O grande marco do edema agudo de pulmão hipertensivo é a alta da pós-carga. O que o paciente vai ter? Dispneia, intolerância aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, tosse e fadiga. Isso é o que ele queixa. Ao exame físico, ele vai ter insuficiência respiratória aguda, estertores crepitantes difusos,
taquipneia, hipertensão, pode ter ritmo de galope, presença de bulha 3 ou 4. No raio-x de tórax, a gente vai confirmar a presença de congestão. Podemos fazer, se tiver disponível ali fácil, né? O ultrassom point of care, que é aquele na beira do leito, e o eletrocardiograma é muito importante, porque isquemia mesocárdica pode causar edema pulmonar agudo. O diagnóstico ele é clínico, se a gente não tiver como fazer o exame de imagem ali na hora, não pode aguardar para iniciar tratamento. O tratamento, né? Um instante. O tratamento, a gente tem que tratar agressivamente a pressão arterial, porque ela é o marco inicial do edema. Então, a gente tem que reduzir ela em 25%, pelo menos em 25% nas primeiras horas. A gente vai usar nitroprussiato ou nitroglicerina. Por quê? Essas drogas, elas reduzem a pós-carga, então elas também vão reduzir o trabalho do ventrículo esquerdo. Isso vai acabar por diminuir a PA também. A nitroglicerina, ela é em altas doses. Diurética de alça, para reduzir a volemia, evitar hidralazina e beta-bloqueadores. Eu vi um negócio também que eu achei bem... no livro só tinha VNI, mas eu fui pesquisar o porquê. Ela diminui o retorno venoso porque ela aumenta a pressão intratorácica. Então, ela também reduz a pré-carga, e reduzindo a pré-carga, ela melhora a contratilidade do coração. Foram as duas emergências que eu coloquei na aula. Dissecção aguda de aorta, eu vou ficar devendo. Aqui eu coloquei uma tabela com as medicações e as diluições, se alguém quiser eu mando o slide no grupo. E isso aqui que é um fluxograma, para saber como é que trata todos os tipos de emergência. Importante, né, saber para esses pacientes, todas as emergências hipertensivas, elas têm indicação para admissão em UTI, dependendo do estado do paciente, o próprio manejo vai ser na UTI mesmo. E muito, 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 muito importante é o segmento desses pacientes, porque o risco deles terem nova incidência de emergência hipertensiva é muito alto. Alguém tem alguma dúvida? Rosana, geralmente, quais são os fármacos que a gente aborda, que a gente prescreve para esse paciente? Tipo, geralmente o mais indicado realmente é só IECA e diurético? No edema agudo de pulmão, você vai dar o nitroprussiato ou a nitroglicerina, a princípio, porque elas... Gente, espera aí só um pouquinho. Vai dar o nitroprussiato ou a nitroglicerina, vai dar o diurético de alça, porque o problema desse paciente é hipervolemia no pulmão dele, ele está com o pulmão demasiado, e a ventilação não invasiva, se ela estiver disponível, porque ela também melhora, ela diminui o retorno venoso e melhora a contratilidade cardíaca, isso no edema agudo de pulmão. Ah, entendi. Eu deixei, acho que, peraí. Tá onde? Peraí. Aqui, ó, as drogas de escolha. Doutor, quer acrescentar alguma coisa? Alguma vivência de hospital? Não, foi tudo aí abordado, mas existe coisas assim, que às vezes na prática de um pronto-socorro, que nem sempre tem nitroprussiato, a gente não tem nitroglicerina injetável. Às vezes nós temos que improvisar, entendeu? Chegou um paciente com edema agudo, a primeira coisa que você tem que fazer é o captopril, que é o IECA, se não tiver anlodipina, certo? Às vezes até na emergência não tem nenhum deles, é usar beta-bloqueador, diurético. O diurético não precisa ficar com medo de usar. Use, em caso de edema agudo, use 3, 4 ampulas, até 8 ampulas. E o que você tem que tirar é a congestão pulmonar, que é o que está causando a insuficiência respiratória aguda. E se ele tiver falência cardíaca, não resolve. Você tem que entubar o paciente e botar em ventilação mecânica, que é o mais emergente. O nitroprussiato, às vezes, ele vai entrar em microgotas até ele fazer efeito, tem que estar dentro de uma UTI monitorizado,
Então, na emergência, tipo de posto de saúde, você tem que salvar o paciente. Antigamente se usava garroteamento dos membros, sangria. Você está no meio do mato, o que você vai fazer? Sangra o bicho, entendeu? É emergência de guerra. Você tem que tirar a congestão pulmonar. Eu acho que é só isso. No livro tá sempre bonitinho, né? A ventilação não invasiva, É, acho que é super legal mas na isso aqui. hora que você está com o paciente é outra coisa. Não existe ventilação não invasiva aqui em Porto Velho. Em lugar nenhum tem a máscarazinha. Não, e só em UTI mesmo. E você tem que ter um ventilador para fazer VNI. E nem sempre no pronto-socorro você tem um ventilador à disposição. Certo? Pessoal, alguém tem perguntas para fazer ao doutor e à Rosana? Se alguém Em tiver. casos de encefalopatia, depois que a gente trata, né, e regula a pressão dele, a gente tem que encaminhar e solicitar a tomografia ou não é recomendado? Então, a tomografia, o que eu li aqui no livro, é que ela é um exame confirmatório, né? Mas ele vai te dar, assim, o achado dele vai ser inespecífico e vai ser indireto. Vai mostrar lá edema cerebral, só que daqui o edema cerebral pode ser também por causa de um AVE, por exemplo. Então, mais pra frente, porque o AVE não aparece na hora, né? Só aparece depois. Aí isso aí tá nos cuidados de UTI, vai continuar o segmento dele pedindo exames de imagem para ver evolução mesmo. Ali na hora para diagnóstico ele não é tão útil, né? Uhum, entendi. Rosana, você pode repetir só, porque eu estava anotando aí passou, como é que faz só o diagnóstico clínico do edema agudo? Que eu estava anotando e você passou um pouco. Ah, tá, desculpa. O diagnóstico clínico tá aqui. Isso é o que o paciente queixa e o que você encontra no exame físico. Ele vai queixar de dispneia, intolerância aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, tosse e fadiga. No exame físico, ele pode já chegar na SARA, né, que é a síndrome da angústia respiratória, com estertores crepitantes difusos, taquipneia, hipertensão, ritmo de galope e pode ter presença de B3 ou B4. O raio-x de tórax é só se tiver aquele ali que dá para fazer na hora, porque se tiver que encaminhar para raio-x, não pode esperar a imagem para iniciar o tratamento. Tá certo. Tem alguma imagem do raio-x, assim, tipo, por mais que não possa fazer, mas tem alguma imagem de como é que aparece, qual é o achado? Eu não tenho aqui, a imagem nesse livro não tem, mas o que você vai encontrar como sinal de congestão pulmonar, o doutor me corrija se eu estiver errada, são as linhas B de Kernig. Isso. O mais comum que você vê é o infiltrado pulmonar difuso e a inversão e a intensificação da trama vascular. A trama vascular ela vai para os ápices, entendeu? E você está ali, você avalia também a área cardíaca e o botão aórtico, e se você tem algum aumento de VE ou algum aumento... O raio-x é revelador. Se tem edema pulmonar, dá para ver, e se tem derrame pleural. Isso tudo. E outra coisa, na ausculta do edema agudo de pulmão, quando você está na presença do edema agudo, é diferente. Você vê um paciente pálido, sudoreico, cianótico e com dispneia intensa e com estertor bolhoso. É bolha, você põe o esteto no pulmão, na caixa torácica, é como se você estivesse soprando um canudinho com água. É o que você vai escutar no seu estetoscópio. E quando tem tosse, aquela coloração espumosa e rósea. Esse
e pulso fino, com pressão alta ou sem pressão alta. Porque às vezes você tem edema agudo por insuficiência cardíaca e não por hipertensão. E às vezes o paciente está até chocado em edema agudo. Isso aí é o que eu queria acrescentar. Tem uma pergunta no privado, no chat. Eu não tô... Ai, não vejo a pergunta. Pode fazer? O Douglas perguntou assim: se eu pegar pesado nas drogas e o paciente evoluir para hipotensão, como eu posso reverter? Drogas vasoativas? Essa eu não sei responder. Esse que é o medo de você entrar com nitroprusiato e outras drogas. É preferível, às vezes, você ir com diurético, certo? E preservar um pouco essa parte. Você entra com IECA, sedativo, oxigênio, vai dando tempo para o paciente ansiolítico, e vai dando tempo para isso aí baixando, sem entrar muito incisivo. Porque às vezes a gente já apavora e já mete um nitroprusiato ou o Nipride, e aí pode acontecer isso. Aí depois que deu hipertensão, aí fica aquele jogo de empurra. Aí você entra com outra droga para subir e fica aquele efeito colateral de um e outro, você perde o paciente. Então, às vezes, é bom você ir com mais parcimônia. O diurético, no caso, é o salvador da pátria no início. E o que você pode fazer, tendo dúvida, entuba o paciente, que às vezes você não perde o paciente entubando. Doutor, em quanto tempo eu tenho redução do edema, mais ou menos, da instituição do tratamento? Com as medidas de emergência, de pronto-socorro, que não tem UTI, você não tem UTI do lado, você tem que se virar. É oxigênio e terapia, diurético, às vezes garrotear membros e diurético. Geralmente, um edema agudo com diurético, geralmente não demora muito, não. Em torno de 20 minutos, o paciente já está praticamente livre do edema agudo. Agora, se for uma hipertensão maligna, uma insuficiência cardíaca congestiva, aí você tem que ter outros tipos de conduta, certo? Mas no edema agudo hipertensivo, o diurético e mais o inibidor da ECA. E antigamente tinha o Adalat, né? Que a gente usava, e tiraram do mercado por isso. Que antigamente a gente furava a cápsulazinha, que é a nifedipina. É uma droga que vocês não falaram aí. A nifedipina também pode ser usada. Você usa em comprimido. Antigamente se usava em cápsula. Você furava a cápsula e pingava as gotinhas debaixo da língua, sublingual. Tirava edema agudo, às vezes, só com uma ampola de Lasix e o Adalat. Hoje, aí, como aqueles inexperientes de pronto-socorro começaram a fazer Adalat, tem crise de ansiedade, tem crise hipertensiva que é aquela que era do renal crônico, aquela pessoa hipertensa assintomática, que chegava com ansiedade, o paciente começava a fazer hipotensão e aí tiraram do mercado esse Adalat sublingual. Foi uma pena, mas existe a nifedipina também, que é uma medicação muito boa, a amlodipina, e tudo você vai tentando fazer. Tá? Que nitroprusiato é só em UTI mesmo. Tá? E tridil também, o tridil, você pode usar o isordil, que é o similar em comprimido. Você põe debaixo da língua o isordil. Não impede de você colocar um isordil para acabar com a hipertensão. Também pode ser usado. Só mais uma dúvida. Após a gente ter feito essas medidas aí, confirma só com a melhora dos sintomas ou precisa fazer mais um raio-x? Aí, no caso, quando você tem tempo, é imperioso realizar o raio-x. Porque o raio-x é importante, melhor do que qualquer exame. Ele avalia a área cardíaca,
se tem algum comprometimento pulmonar prévio, que às vezes você trata o edema agudo e ele tem algum DPOC, alguma fibrose pulmonar, alguma coisa incipiente dentro do edema agudo, que às vezes você acha que tudo é por causa do edema agudo e não. Aí, depois do edema agudo, você faz o raio-x, entendeu? Para você visualizar se tem alguma alteração ou não. Geralmente, desculpa, geralmente, a única coisa que se aparece depois da melhora é a inversão da trama vascular e às vezes, um pouco de infiltrado pulmonar, entendeu? Mas o acompanhamento de raio-x é importante depois do diagnóstico e do tratamento ser feito. Aí você vai saber o que você vai fazer. Vai levar para uma UTI. Nunca liberar um paciente de edema agudo para casa. Isso aí não existe. Entendi, doutor. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Acho que assim, só para lembrar, me corrija se eu estiver errado, eu já tive alguns casos, foi na UBS mesmo que eu estava, de emergência hipertensiva, e assim, vários preceptores já me disseram, inclusive a gente teve aula com o Guilherme ano passado, o doutor Guilherme, na verdade, você tem 24 horas para resolver o quadro de emergência hipertensiva, então nunca tenta resolver nas primeiras horas. Primeiro você trabalha ali com seus 2 captoprios, uma, 2, 3, quantas ampolas você quiser de furosemida, vai estabilizando o paciente aos poucos. Nas primeiras 8 horas, você pode estabilizar ele bem e depois você dá só continuidade em 16 horas. E tem que ser observado esse paciente 24 horas. Sim, toda redução drástica de pressão, por mais que a emergência hipertensiva desse paciente não seja o edema agudo de pulmão e o edema cerebral também. Toda emergência hipertensiva, você não pode reduzir drasticamente porque há o risco de a redução drástica fazer o edema cerebral e de pulmão. Mais alguém, pessoal? Você finalizou, Rosana? Eu finalizei. Beleza.